Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Que Parto é Esse? Eu sou Juliane Messias, doula há mais de 10 anos aqui em Bauru e nesse espaço quero compartilhar histórias reais de partos que acompanhei, sempre com muito respeito, carinho e, é claro, garantindo a privacidade de todas as pessoas envolvidas. Meu objetivo com esse podcast é inspirar, transformar e provocar reflexões sobre o nascimento. Que essas histórias possam plantar a sementinha do parto natural e respeitoso no coração de cada ouvinte. Então vamos lá. Nesse episódio de número 3, chamado Lelê, Vencer o Medo e Alcançar a Alegria, é um relato de parto assim que aquece meu coração. É daqueles lindos, sabe, gente? Bom, para quem me conhece, sabe que parto domiciliar é uma coisa que eu gosto muito. Muito, muito, muito. E foi o que eu idealizei, né, para o nascimento dos meus filhos. É uma coisa que eu apoio, que eu acredito muito. Então, esse parto se trata de um domiciliar e é demais. Vou contar para vocês. Então, essa gestante, na verdade, os nossos caminhos se cruzaram algumas vezes, mas eu não fui a primeira doula dela. Na verdade, ela não chegou a ter, assim, muito bem uma doula no outro parto, assim. Mas, da primeira vez, ela chegou, assim, a romper bolsa, entrou em trabalho de parto, aliás, vivenciou tudo, né? Vivenciou tudo, mas o bebê dela não nasceu e acabou virando uma cesariana. Então, era um planejamento de parto auxiliar também, mas com uma equipe diferente e ela tinha uma doula que não, assim, não tava, assim, era da equipe, não era alguém que ela tinha muita intimidade, assim, enfim, foi algo assim que não foi construído e tudo mais, né? Uma dinâmica um pouco diferente, assim, uma outra forma de atuação. E esse casal, eles são, assim, muito queridos para mim, porque eles trabalham com constelação familiar e foi através deles que eu pude entender o meu parto, sabe? Quando eu tive indicação de conhecer e tal, o trabalho, foi aí que eu elaborei, sabe, o meu parto. Durante a gestação dela também, eu senti a necessidade de olhar para algumas questões e eles trabalharam comigo. Foi quando a gente fez ali uma vivência também do nascimento da Lele, que foi muito bonito. Então, é um casal bem voltado para essas áreas, né, de terapia, de psicologia, os dois psicólogos. Então, muito, muito sensível também, sabe? Então, quando ela me procurou, né, tinha essa coisa de, ai, como vai ficar? Vai ter parto domiciliar de novo? Não vai? Até porque a gente não tinha, assim, uma equipe nova que tivesse fazendo o parto aqui em Bauru, mas a gente tinha as enfermeiras lá da minha equipe que estavam, assim, iniciando esse trabalho. Isso era algo, assim, bem devagarzinho, tinha rolado um outro parto, meio assim, sabe, sem divulgação, meio que porque a família queria, então não tinha uma equipe realmente formada, né? Mas a possibilidade. Então, a gente veio trabalhando nos encontros, essa mulher também fechou um pacote completo na época, então ela vinha fazer acupuntura, e a gente ia conversando sobre as questões, sobre as demandas, a gente foi tratando esses desconfortos, até as coisas assim, emocionais, né? Ela viveu alguns processos ali durante essa gestação e foi maravilhoso, assim, né? Inclusive, aqui também, a gente esperava que como filho mais velho, de repente essa nenê, né, Lelê viesse um pouco antes, né? Ela é a terceira filha, então eles tiveram um mais velho, ela teve uma perda no meio, e aí então tava tendo essa terceira criança, né? Que de repente ela fosse adiantar um pouco também, que não chegasse lá nas 40, 41 semanas, mas
como eu sempre falo aqui, cada caso é um caso, cada história é sua, cada criança, né, é como se fosse uma nova versão da mãe. Então, acabou se prolongando um pouquinho. Eu acho que tinha algumas pendências, alguns ciclos para fechar, algumas coisas para acontecer. A gente fez o chá de bênçãos dela até bem cedo, assim, acho que com umas 36 ou 37 semanas também foi um momento muito bonito. Mas é como se coisas ainda precisassem se ajeitar, né? E ela não teve muitos ensaios. Foi assim, bem sutil os encontros que ela teve antes, os sinais. E eu lembro que naquele dia, acho que ela comentou até com uma outra paciente amiga minha: olha, você manda uma mensagem para a Ju e fala que eu vou parir essa noite. Eu acho que foi quando ela tomou aquela certeza, assim, a coisa aconteceu. E de fato ela deitou para dormir e foi acordada pelas contrações, né? E ela também é uma mulher muito espiritualizada, assim, né? Então, ela já tinha preparado tudo o que planejava, muito organizava, tudo, deixou tudo muito bonitinho, muito redondo, tudo organizado, tanto para receber a equipe, como principalmente para ela receber o bebê dela. E ela foi para esse quarto que ela tinha preparado, né, para parir ali, e ficou curtindo ali as contrações, montou um altar, se conectou com aquilo ali. E aí, a hora que o marido dela acordou, né, ele falou: opa, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, ele que ligou, ele entrou em contato com a gente e falou: olha, né, ela tá em trabalho de parto, eu acho que seria legal vocês se organizarem para vir para cá, né? E aí, as contrações já estavam mais ritmadas, e talvez ela tenha ficado. E quando eu cheguei lá, né, depois dessa ligação, a fotógrafa já estava ali. A fotógrafa, eu vou falar o nome porque ela é uma querida, maravilhosa, uma mulher incrível também, a Ellen. Super recomendo o trabalho dela. E, então ela já estava registrando tudo. Então eu também cheguei e fui aquecer minha mão na vela que estava acesa ali no altar. E logo o dia começou a raiar. Então a gente foi ali trabalhando com as contrações, com as massagens, calorzinho. Os animais, assim, ela tinha um gatinho e esse gato estava por ali. Normalmente os bichinhos assim, eles são bem sensíveis também, né? E eu apliquei algumas pastilhas de silício nos pontos da acupuntura no corpo dela. E tem um fato bem curioso, assim, também. Essa mulher usava umas injeções de silício de vez em quando. Não sei se vocês conhecem, mas essa pastilha que eu apliquei nela também é de silício. Então, o silício, ele tem essa propriedade, assim, de organização, de redução de ansiedade, de trazer equilíbrio para o corpo, para a mente. É incrível, assim, a potência que tem o silício no corpo da gente e para a construção das coisas mesmo, até, por exemplo, acho que se não me engano é no computador que ele é utilizado para isso, para organizar as ideias, para, sabe, organizar os processos, enfim. E ela tomou essa injeção, ela falou: nossa, por favor, né? Falou pro marido dela: aplica uma injeção em mim, né? Que costuma me fazer muito bem. Então a gente viu ali o dia ir raiando, né? A equipe chegou, estava toda completa também. O filho mais velho acordou, veio participar do processo, tomou café ali da manhã junto nesse ambiente. Mas era uma criança ainda um pouco menor e ele começou a ficar meio sensível assim com essa questão das contrações. O trabalho de parto já estava mais avançado, então de ver de repente ela vocalizando, né, tendo que parar de se envolver com ele nos momentos que vinha a contração. Então eles acharam por melhor levar ele, né, para a escolinha que era ali perto mesmo. E depois que a criança nascesse, que a Lele nascesse, eles chamavam de volta, né? Então, nesse momento também, nessa saída do marido, aconteceu da gente ter uma avaliação, né? Às vezes acontece nos partos domiciliares, mas às vezes não. Mas ela estava curiosa e foi feito. Então, nesse momento, onde vem o título do aqui
no podcast, gente. E é algo bem importante de dizer, porque a gente tem até um vídeo do parto dela, mas essa parte foi editada, né? Mas a gente tem umas fotos aqui que bateu medo, sabe? E olha que incrível. Assim, eu lembro que a gente tinha uma avaliação tipo assim de um 7. Tava muito perto da neném nascer, né? E, e ela chorou ali, ela, sabe, pegou na nossa mão e falou: Nossa, eu tô com muito medo. E aí ela é uma mulher muito emotiva, assim, né? E aí a gente foi conversando um pouco ali, e sabe, acolhendo aquela lágrima e recebendo aquilo, e também trazendo a força para ela, é, uma forma de, olha, né, tá tudo bem, a gente tá aqui, você tá caminhando bem, e olha que processo, né, que processo necessário para o parto dela. E eu, sinceramente, fico muito feliz quando a mulher traz aquilo que está dentro dela, que ela torna externo. Porque quando é interno, às vezes a gente até tem alguma pista do que é que pode estar acontecendo. Mas quando a mulher traz isso de forma consciente, assim, é muito interessante porque a gente pode dar um novo lugar para isso, né? A gente pode organizar um pouquinho melhor isso, ou às vezes só o fato dela pôr para fora já alivia um pouco como tá por dentro, né? E aí nesse momento a equipe já estava preparando a banheira, então foi mais um pouquinho assim e ela já foi para a banheira. Nisso o pai retornou e aí a gente teve uma evolução assim também bem rápida e logo ela já começou a sentir os puxos, e aí com a presença do marido ali também, ela foi se soltando, se fortalecendo, vivendo as contrações. E é bem incrível assim ver a dinâmica de um parto domiciliar, né, gente? Porque não tem pressa em arrancar o bebê, né? Não é aquela coisa que normalmente a gente vê no hospital, que já tá ali, o bebê mal começou a coroar, eles já estão arrancando o bebê. Não, as meninas estavam por perto, acompanhando, monitorando, né? Mas teve uma descida lenta, então coroou um pouquinho, saiu a cabeça, para depois da próxima contração sair o corpo. Então ela chegou linda, maravilhosa, Lelê, com uma boca enorme, assim, sabe? Bem rechonchuda. Foi um parto assim muito bonito, né? Muito respeitoso e a gente vê assim a alegria que é, né, receber essa criança dessa forma. E em seguida o pai e a mãe dela já estavam ali fora na casa, então já foram convidados a entrar, participar desse momento também. E ali eles ficaram se curtindo, aguardando a dectação da placenta, fez foto com a placenta, depois é que a gente foi fazer, né? Amamentou, depois que foi fazer os cuidados, e teve outro momento assim bem importante também, que eles tinham o desejo de queimar o cordão, ao invés de cortar. Então, é uma família também que gosta bastante dessas coisas mais ancestrais, assim, né, de trazer esse resgate, né, em várias coisas na vida e no parto também. Então foi um momento também muito lindo, porque pegou fogo ali, teve uma hora que deu um estouro, sabe? E aí esse cordão rompeu. Então foi bem bacana. E depois a gente foi dar um banho nessa mulher, cuidar dela. Nisso o almoço já estava pronto. E aí ela convidou a gente a ficar, né, com ela também nesse almoço, de partilhar desse momento ali com a família. Então ficamos a equipe toda por ali, participando desse momento, da chegada também do filho mais velho, de conhecer a irmã. Então, para vocês entenderem um pouquinho, o parto ocorreu aqui às 9h26. Então, a gente também teve uma evolução bem rápida, né? Ela pesou mais de 3 quilos, 50 centímetros. Então, foi um momento incrível também. Então, eu gostaria de
trazer aqui como ponto principal como a gente vivenciar tudo verdadeiramente da forma como que o parto traz, mesmo que seja o medo, né? Mesmo que seja a vontade às vezes de desistir, enfim, porque é visceral, né, gente? O parto simplesmente acontece, né? E você se permitir vivenciar o que está se apresentando e dar nome a isso, dar lugar a isso, faz transcender, né? Faz você alcançar outros sentimentos, como por exemplo a alegria. Então, muito obrigado você que ficou comigo até agora. E se você gostou desse relato, compartilhe com alguém que esteja vivendo essa fase da gestação. Você pode me mandar mensagem ou até me acompanhar lá no Instagram, Juliane, Messias, Doula, Paulo. Eu vou adorar te receber por lá. Ou até receber uma mensagem sua. Muito obrigado por me ouvir. A gente se encontra no próximo episódio com mais uma história real de parto respeitoso. E até lá!